Para quem tem curiosidade de saber como eram publicados os livros espíritas na época de Allan Kardec, eu vou mostrar aqui algumas obras básicas do Espiritismo que foram publicados durante a vida de Allan Kardec. Allan Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857 e ele desencarnou em 1869. Todos esses livros foram publicados nesse período. Aqui nós temos duas edições diferentes do Livro dos Espíritos, uma edição do Livro dos Médiuns, aqui a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864, aqui também a primeira edição do livro O Céu e o Inferno, publicado em 1865, uma edição do livro A Gênese, e na sequência tem também algumas edições originais da Revista Espírita dos anos de 1860, 65 e 63. Depois alguns livros também publicados naquela época. Eu vou falar um pouco a respeito de cada um deles e algumas curiosidades. Começando então pelo Livro dos Espíritos. Esta não é a primeira edição. A primeira edição de 1857 tinha 501 questões. Somente a partir da segunda edição é que Allan Kardec atingiu a quantidade de mais de 1000 questões no Livro dos Espíritos. Essa é a sexta edição, publicada em 1862. Conforme você pode verificar, aqui embaixo tem o ano de publicação e aqui a sexta edição. Daqui a pouco eu vou falar sobre esses dois carimbos, qual é o significado. Então a capa era dessa forma. O curioso é que na lateral, quando cita outras obras do mesmo autor, tem referência a o que é o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Revista Espírita, mas não fala nada sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Por um motivo muito simples, esse exemplar é de 1862, logo essas outras obras ainda não tinham sido publicadas. Eu vou abrir no início das questões para vocês verem. Olha aqui os prolegômenos, aquela introdução que já vinha com esse desenho. E na sequência começam as questões aqui. O Livro dos Espíritos, capítulo 1, Deus, o que é Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, o que se deve entender por infinito, aquilo que não tem começo nem fim, o desconhecido, tudo que é desconhecido é infinito. E, na sequência, todas as questões que nós já conhecemos. Olha lá, esquecimento do passado. O livro, é claro, está um pouco desgastado pelo decurso do tempo. Considerações sobre a pluralidade das existências. Estou abrindo em várias páginas aleatoriamente aqui. Olha lá, lei de liberdade, liberdade natural. Uma diferença dos livros daquela época para hoje em dia é que hoje em dia o índice do livro vem logo no início, não é? Naquela época todos os livros traziam o índice no final, então ficava aqui, ó. Olha lá. As causas primeiras, Deus, elementos gerais do universo, a criação, princípio vital e assim por diante. Agora, esse exemplar especificamente tem uma história muito interessante. Por quê? Voltando a falar sobre aqueles dois carimbos que está quase um em cima do outro aqui. A quem pertenceu esses livros? Esse livro ficou em dois locais diferentes durante todas essas décadas. O primeiro deles foi em um seminário localizado em uma comunidade bem próximo da cidade de Lyon, que foi onde Allan Kardec nasceu. Esse local chama Mireballes-les-Échelles. Era um seminário onde estudavam padres. E este livro pertenceu a este seminário. Ou seja, os padres estudavam o Espiritismo. A informação não é nova, porque no livro Obras Póstumas, Allan Kardec já recebeu, naquela época, a informação dos espíritos
que uma grande quantidade do Livro dos Espíritos estava nas mãos dos padres, porque eles queriam conhecer o que é que estava sendo dito ali. Então foi o primeiro local para onde pertenceu esse livro. Depois de muito tempo, esse livro passou para um outro local, Instituto Missionário de l'Assomption, Valpré-Écully, ou seja, outro seminário também muito próximo da cidade de Lyon, que é onde nasceu Allan Kardec. Esse livro foi encaminhado para lá e outros padres, ou melhor, pessoas que se preparavam para se tornar padres, estudavam o Livro dos Espíritos. Então esse livro ficou praticamente todas essas décadas nas mãos de padres que estudavam o Espiritismo. Uma última curiosidade sobre esse exemplar. A região de Écully, que é onde fica esse segundo seminário, foi aqui que viveu o Vianney Curadars. Vianney Curadars foi um sacerdote que, depois de desencarnar, deu uma mensagem para Allan Kardec que ele incluiu no Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela mensagem que diz: bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Então, esse exemplar pertenceu ao seminário do local onde viveu e estudou também Vianney Curadars. Sexta edição, 1862. Tem aqui ainda uma outra edição, a 11ª edição do Livro dos Espíritos, que foi publicado logo na sequência em 1864. 11ª edição. Quanto aos demais detalhes, não há muita diferença quanto àquele outro que já foi mostrado. Um último detalhe, eu vou colocar aqui um outro livro para vocês poderem ter uma ideia do tamanho em que era a publicação. Aqui um livro da atualidade, o Nosso Lar, um tamanho padrão. O livro era menorzinho, ó, tá vendo? Tanto na altura quanto na lateral, ele era um pouquinho menor. Bom, esse é o Livro dos Espíritos. Na sequência, então, vou mostrar o Livro dos Médiuns e todos os demais.